A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede para que juntos possamos estudarmos, nos aprofundando no estudo das Sagradas Escrituras. Para tanto, hoje nós, uma vez mais, clamamos a ajuda desse Deus, sem o qual nada podemos fazer. É Ele quem revela, através da sua vontade, aquilo que nós necessitamos e precisamos compreender. Por isso, pedimos a sua ajuda e também a sua direção, e que tudo seja de acordo com a sua vontade, para a sua glória. Nós estaremos tratando de um assunto muito interessante nesta oportunidade, que fala algo a respeito do entendimento que muitas pessoas têm sobre se Deus, quando Ele faz determinada ação, quando Deus determina determinada coisa, se Ele se arrepende. Então, em suma, Deus pode se arrepender? Mas muitas pessoas usam até a Escritura Sagrada para falar que existe registro ali, mostrando de maneira contundente que Deus se arrependeu de fazer determinadas coisas. Mas o que nós cremos, o que nós entendemos a respeito disso, e qual é a verdade do significado daquilo narrado na Escritura Sagrada? Para isso, então, vamos ler o livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, na sua inteireza. Vamos então à leitura do primeiro livro de Samuel, no seu inteiro teor, do capítulo número 15, que narra o seguinte: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor.
Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul sobre rei em Israel. Lido todo o capítulo 15, agora então vamos observar alguns versículos importantes e concernentes à temática que nós estamos estudando hoje. Reparemos o que narra o versículo número 11, que diz: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aqui nós vemos uma narrativa que diz, um versículo que mostra
que Deus está arrependido de ter constituído Saul rei. Agora, no versículo de número 29 do mesmo capítulo, nós observamos a seguinte narrativa: também a glória de Israel não mente. Quem é a glória de Israel, senão Deus? Então, Deus não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Parece que está havendo uma pequena contradição. Primeiramente, no versículo 11, nós observamos que há uma narrativa que nos mostra que aparentemente Deus está arrependido de ter constituído Saul como rei de Israel. Mas no versículo de número 29, que nós acabamos de ler, fala que esse mesmo Deus não mente e também nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Mas prosseguindo, no mesmo capítulo ainda, já no final, no versículo número 35, narra mais uma vez o que nós vamos ouvir agora. Diz a Escritura Sagrada: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte, porém tinha pena de Saul. E agora, interessante, o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Será que é possível uma contradição bíblica? Quando nós sabemos que a Bíblia não se contradiz, ao contrário, ela se afirma, o que será que está ocorrendo? E sobre a compreensão daquilo que nós estamos tratando, Deus pode se arrepender? Deus se arrepende? Então, por fim, Deus se arrepende ou não? A explicação que nós temos para tal questionamento, e de maneira bíblica devemos comprovar, é que o que está tratando esses versículos, sobretudo versículos 11 e 34, que narram que Deus se arrepende, não está se referindo ou afirmando veementemente que Deus ele se arrepende. Não, não é isso. Mas então, qual o significado de tudo isso? Nós cremos que é uma linguagem humana usada para tentar descrever de maneira imperfeita determinada ação de Deus. Porque Deus é perfeito. Mas para isso, nós não podemos ficar apenas com aquilo que nós pensamos ou achamos. Nós temos que ver e procurar entender o que a própria Bíblia diz a respeito. E para isso, vamos recorrer aqui também a grandes expoentes da teologia. Para tanto, nós vamos agora prosseguir verificando o que realmente está ocorrendo em relação a esses versículos. Porque nós sabemos que Deus, ele não pode se arrepender porque Deus é perfeito. Mas vamos então ver a elucidação no transcorrer da explicação do significado do que realmente ocorre neste capítulo. Nós vimos então, meus irmãos, que para tanto é necessário que nós compreendamos aquilo que acabamos de falar, que existe uma linguagem que é usada para tentar descrever de maneira imperfeita determinada ação de Deus. Ou seja, é o chamado antropomorfismo. O que é isso? Justo Gonzalez, na sua obra Breve Dicionário de Teologia, do ano de 2009, publicado pela editora Agnus, narra nas páginas 33 e 34 o significado de antropomorfismo. Abre aspas. A tendência em descrever Deus, ou deuses, em termos humanos. Dentro do cristianismo, alguns têm interpretado a imagem de Deus no ser humano nesse sentido. E, portanto, têm concluído que Deus tem um corpo como o nosso e se assemelha em muito a nós. Em geral, a teologia cristã tem rejeitado tal antropomorfismo. Contudo, a questão é mais complexa. A única linguagem que temos para nos referir a Deus é a linguagem humana. E, nesse sentido, todo o discurso sobre Deus é antropomórfico.
Ainda que alguns teólogos tenham destacado que tal linguagem é metafórica ou analógica, alguns, particularmente aqueles mais impactados pela filosofia grega e mais tarde por diversas formas de racionalismo, têm afirmado que a linguagem mais abstrata é mais apropriada para falar sobre Deus e, portanto, têm preferido se referir a Deus como imutável, impassível, ou seja, os atributos de Deus. Mesmo que não haja dúvida sobre o valor de tal linguagem, que nos recorda a natureza analógica da linguagem mais antropomórfica, deve-se recordar que mesmo essa maneira de falar continua sendo antropomórfica, porque abrange, todavia, os limites da experiência e da linguagem humanas, com a única exceção que o faz agora em termos mais abstratos, e, portanto, não é necessariamente melhor do que uma linguagem antropomórfica. Por exemplo, quando dizemos que Deus ama, por último, em toda essa discussão, é necessário recordar que a afirmação fundamental da fé cristã é que Deus se tornou humano, o que implica, em certo sentido, na própria encarnação, que Deus se fez antropomórfico. E ainda, prosseguindo nesse sentido, para uma melhor compreensão, elucidação do que nós estamos estudando, vamos ver o que a obra Novo Dicionário de Teologia, dos autores Sinclair Ferguson e David Wright, e tendo como editor executivo J. Piker, da editora Agnus, nos narra na sua página 75. Essa obra que foi publicada pela editora Agnus, conforme já foi narrado, no ano de 2020. É uma obra muito importante e nos traz uma compreensão um pouco mais aprofundada sobre antropomorfismo. Vamos lá, narra a obra na página 75, abre aspas. Antropomorfismo, termo que se refere às descrições do ser de Deus, ações e emoções. Mais propriamente, antropopatismo, em termos humanos. Deus é invisível, infinito e sem um corpo, mas características humanas são frequentemente atribuídas a ele, a fim de prestar informação a respeito da sua natureza e ações. As ilustrações nas Escrituras, nesse particular, são abundantes. Embora Deus não tenha corpo, é dito que seus atos são o resultado do poder de seu braço, conforme narrado em Êxodo, capítulo 15, versículo 16. Apesar de Deus não possuir propriamente gênero, masculino nem feminino, é caracterizado no gênero masculino, pai, pastor, rei, embora ocasionalmente também em termos femininos, mãe compassiva. Além de braço, Deus é descrito tendo uma face, conforme narrado no Salmo 27, versículo 8, mão, Salmo 10, versículo 12, e também no Salmo 88, versículo 5, dedo, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10, e costas, Êxodo, capítulo 33, versículos de número 23. Deus fala, anda, ri, chora, é ciumento, caprichoso, furioso e zeloso. Os antropomorfismos são, assim, símbolos poéticos ou, mais particularmente, metáforas para os atributos divinos, que de outra forma seriam indescritíveis. As Escrituras se utilizam de linguagem antropomórfica, condescendendo a capacidade limitada dos homens e mulheres para que entendam a natureza e os meios de Deus. O risco é quando os antropomorfismos são tomados no sentido literal, em vez de metaforicamente, atribuindo-se um corpo ao Criador invisível. Por outro lado, a rejeição da linguagem antropomórfica leva ao ceticismo e até ao agnosticismo, uma vez que Deus não pode ser discutido de maneira diversa. Outras concepções equivocadas têm origem na crença de que os antropomorfismos seriam a expressão de uma religião primitiva, ou que a religião bíblica concebeu Deus à imagem do homem, conforme Feuerbach.
a Bíblia oferece justificativa divina para a linguagem antropomórfica. É plena de tal tipo de linguagem, mas reconhece as limitações dos antropomorfismos, conforme Isaías capítulo 40, versículo 18, também Isaías capítulo 57, versículo 15, e o próprio livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. A propriedade da linguagem antropomórfica, além disso, é apoiada no reconhecimento de que o homem é feito à imagem de Deus e que o próprio Deus tomou a forma humana, a pessoa de Jesus Cristo. Fecha aspas. Vamos ainda verificar o que narra a respeito do antropomorfismo o Dicionário Bíblico Ilustrado da editora Vida, publicado no ano de 2018, na sua página de número 95 e 96. Vamos então ver o que esta obra monumental narra sobre o antropomorfismo. Abre aspas. Antropomorfismo. Palavras que descrevem Deus como se ele tivesse características humanas. Elas ocorrem sempre que a Bíblia menciona o braço de Deus, seu ouvido ou outras partes do corpo. Essas descrições não devem ser tomadas literalmente, porque Deus é Espírito, conforme narrado em João, capítulo 4, versículo 24. A Bíblia usa antropomorfismos com frequência na literatura poética e profética, mas também pode ocorrer em outras partes. Um antropomorfismo comum é o que fala do braço de Deus. Isso é associado muitas vezes ao seu poder de julgar ou salvar. Um exemplo, em Êxodo 6,6, Deus diz que resgatará seu povo dos egípcios com braço forte e com poderosos atos de juízo. Esse quadro retrata Deus esticando seu braço para lançar as pragas sobre o Egito. Moisés, depois da libertação dos israelitas no Mar Vermelho, louvou a Deus dizendo que o temor do Senhor cairia sobre as pessoas pelo poder do teu braço, conforme narrado em Êxodo, capítulo 15, versículo 16. Outros trechos prometem que o braço do Senhor será forte ou vitorioso. Isaías, capítulo 40, versículo 10, também 48, versículo 14. E executará juízo, conforme Isaías 51, versículo número 5. Às vezes também se diz que a mão do Senhor salvará Israel, conforme Êxodo, capítulo 15, versículo 16, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, ainda Deuteronômio, capítulo 11, versículos de 2 a 4, e também ainda Deuteronômio, capítulo 26, versículo 8. Já o Salmo 44, dos versículos de 1 a 3, descreve como a mão do Senhor e seu braço expulsaram as nações de diante de Israel, quando os israelitas vieram à terra. Novamente, as palavras se referem às ações de Deus, fazendo cair os muros de Jericó ou o sol parar, resultando na conquista de Canaã. A mão ou o braço do Senhor são descritos em outros trechos, como tendo resgatado o seu povo ou tendo perseguido os inimigos, conforme o Salmo de número 89, versículo 10, Salmo 98, versículo 1, ainda Salmo 136, versículos 11 e 12. O ouvido de Deus também é mencionado bastante nas Escrituras. Em Salmos, implora-se a Deus que incline seu ouvido à oração do salmista, conforme o Salmo 17, versículo número 1, também versículo 6, 31, versículos 2, Salmo 39, versículo 12, Salmo 55, versículo 1, Salmo 71, versículo 2, 86, versículo 1, também versículo 6, 88, versículo 2, etc. Significando que se pede a ele que ouça atentamente. Um texto importante em Isaías combina ouvido, braço e rosto, que diz: o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo
que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, conforme Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Embora mais raros, os antropomorfismos também podem ser encontrados no Novo Testamento. Há referências à sua mão, ou à sua mão direita, conforme Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 64, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 66, também Lucas 23, versículo 46, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33 e outros. São referências ao poder de Deus ou a um lugar de honra no reino de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 12, lemos acerca dos olhos, ouvidos e do rosto do Senhor, citando Salmo de número 34, versículos 15 e 16. A Bíblia também descreve Deus como tendo emoções humanas, como alegria, ira ou tristeza, bem como tendo pensamentos, vontade e planos. Não se trata de antropomorfismos, nesse caso, porque Deus, sendo uma pessoa, tem os atributos da personalidade. As descrições das suas emoções das Escrituras, às vezes, são chamadas de antropopatismos, ou seja, a atribuição de emoções humanas a Deus. Deus, sendo eterno e imutável, não experimenta emoções da mesma forma que as pessoas, embora certamente as tenha. As descrições das suas emoções na Bíblia estão análogas para as emoções como nós as experimentamos. Os antropomorfismos tornam a linguagem da Bíblia mais vívida, ajudam o leitor a retratar o que Deus faz. Podemos dizer que o pecado nos separa de Deus, mas dizer que Deus esconde seu rosto do pecador, conforme Deuteronômio capítulo 31, versículo 17, evoca uma reação emotiva bem mais intensa. Os antropomorfismos também fazem que as verdades da Bíblia sejam lembradas mais facilmente. É verdade que Deus julgou o Egito por oprimir Israel, mas é mais memorável retratar a Deus esticando o seu braço e tocando o Egito com as pragas. Os antropomorfismos, então, ajudam a nossa compreensão de quem é Deus e de como ele age para a sua glória no mundo. Ou seja, os antropomorfismos, então, ajudam a nossa compreensão de quem Deus é e de como ele age para a sua glória no mundo. Fred Smith, fecha aspas. Assim, após nós observarmos as citações das obras monumentais que acabamos aí de verificar, nos dão então uma compreensão, ainda que sucinta, mas de certa forma profunda, ampla, sobre o significado do antropomorfismo, que nada mais é do que uma linguagem humana usada para tentar descrever de maneira imperfeita determinada ação de Deus. E isso nos faz ainda compreender que quando a Bíblia fala sobre os olhos de Deus, não está dizendo que Deus ele tem um globo ocular, né? Nem a cor dos seus olhos, como nós humanos, mas está falando que Deus vê as coisas, né? E quando a Bíblia fala sobre a boca de Deus, não está dizendo que Deus tem lábios, que Deus tem língua, mas que ele fala, mas quer dizer, de alguma forma, né, ou de uma maneira mais acessível a nós humanos, mais compreensível para todos nós, que Deus se comunica. Que Deus se comunica, ou seja, nós temos limitação em compreendermos o que é Deus, porque Deus é Espírito. Embora Deus possa se manifestar na forma corpórea, a exemplo do próprio Jesus Cristo, e também a Bíblia Sagrada nos registra aí as teofanias, e o próprio Espírito Santo se apresentando em forma corpórea de pomba por ocasião do batismo de Jesus Cristo. E é interessante ainda nós lermos o que registra o Evangelho de Mateus, no capítulo número 3, nos versículos de 11 até o 17, por ocasião ali, quando o próprio Espírito Santo se apresentando de forma corpórea, de pomba, por ocasião do batismo de Jesus. Vamos ver que narra as Sagradas Escrituras. Vamos lá. Versículo 11 diz assim, do Evangelho de Mateus, capítulo 3. Eu vos batizo com água
para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, verificamos isso. Mas, além disso, nós compreendemos que o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, nos narra que Deus é Espírito. Vamos lá, o que diz o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, vamos lá, diz aqui: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é Espírito. Mais uma vez, versículo 24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui então uma afirmação, né? Mostrando que Deus é Espírito. E no Evangelho de Lucas, no capítulo número 24, já no versículo 39, nós vemos ainda um versículo muito interessante para a compreensão do que nós estamos estudando hoje. Por quê? Porque ali o próprio Jesus Cristo diz que o Espírito não tem carne e nem ossos. Vamos ver? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39, que narra o seguinte: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então o próprio Jesus está dizendo que o Espírito não tem carne nem ossos. E isso implica numa afirmação verdadeira de quem é Cristo, né? De quem é Deus. E o que é? Deus é Espírito, embora possa assumir a forma corpórea, né? Como o exemplo que nós vimos através do próprio Cristo. Mas nós temos que compreender que Deus é o quê? Deus é Espírito. E Jesus afirma que um Espírito não tem carne nem ossos. Mas já há algum tempo, algumas pessoas, até teólogos, eles procuram interpretar de uma forma que lhes agrade, que lhes convenha. Por exemplo, quando eles usam ali essa passagem que nós estudamos, ali do livro de 1 Samuel, capítulo 15, onde há ali um versículo que fala que Deus se arrepende, essas pessoas mal intencionadas, eles usam desta forma para que afirmem que Deus se arrepende, mas com propósito. Qual é o propósito? Eles se apropriam desses versículos e dessa ideia para o quê? Para dizerem que Deus é como um homem. Para afirmar que Deus é como um homem. Que a exemplo de nós que erramos, Deus também pode errar. A respeito de nós que cometemos erros e nos arrependemos, Deus também comete erros e que Deus se arrepende. Então se assimila aí um Deus que tem limitação, como se fosse um homem, né? Então eles creem o quê? Eles creem que o homem ele pode aprender com Deus, né? E se submeter a Deus. Mas nesse ponto de vista, eles também admitem que Deus então tem que aprender com o homem e que Deus tem que se adequar à vontade humana. E não é isso que a Bíblia afirma, não, meus irmãos. A Bíblia não afirma isso. De maneira categórica, a Bíblia nos afirma de maneira oposta, contrária a esse pensamento que não é bíblico. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede para que juntos
possamos estudarmos, nos aprofundando no estudo das Sagradas Escrituras. Para tanto, hoje nós, uma vez mais, clamamos a ajuda desse Deus, sem o qual nada podemos fazer. É Ele quem revela, através da sua vontade, aquilo que nós necessitamos e precisamos compreender. Por isso, pedimos a sua ajuda e também a sua direção, e que tudo seja de acordo com a sua vontade, para a sua glória. Nós estaremos tratando de um assunto muito interessante nesta oportunidade, que fala algo a respeito do entendimento que muitas pessoas têm sobre se Deus, quando Ele faz determinada ação, quando Deus determina determinada coisa, se Ele se arrepende. Então, em suma, Deus pode se arrepender? Mas muitas pessoas usam até a Escritura Sagrada para falar que existe registro ali, mostrando de maneira contundente que Deus se arrependeu de fazer determinadas coisas. Mas o que nós cremos, o que nós entendemos a respeito disso, e qual é a verdade do significado daquilo narrado na Escritura Sagrada? Para isso, então, vamos ler o livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, na sua inteireza. Nós humanos, homens, erramos, falhamos, precisamos nos arrepender nossos pecados, nossos erros e nos voltarmos para Deus, porque só Ele pode nos proporcionar algo maravilhoso, algo eterno, algo duradouro, porque somente Ele é Deus. Mas esse Deus não erra e não se engana. E assim, chegamos ao fim deste estudo, compreendendo muito bem o que a Escritura nos diz e o que ela afirma. Vamos então, ainda uma vez mais, a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, no seu versículo número 29, que diz: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Fizemos. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Deus é perfeito, Deus não erra, não tem do que se arrepender, porque tudo quanto Ele faz é maravilhoso. E esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó é soberano e permanece imutável na sua eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que continue nos ensinando, nos direcionando, e a Ele seja toda a honra, toda a glória, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.